vamos ver aqui, discutir esse caso de uma paciente de 31 anos que estava correndo rápido e ela parou bruscamente e ao parar ela sentiu que o joelho torceu e aí em seguida ficou inchado. Isso foi há uma semana e ela veio para fazer a ressonância agora. Então, vamos lá. Primeiro a gente vê esse padrão de edema contusional posterior dos planaltos tibiais. Sempre que tiver esse padrão, num caso agudo, lembrar desse mecanismo de trauma que favorece a lesão do cruzado anterior. E o mecanismo de trauma é o choque das regiões mais anterolaterais dos côndilos femorais com a região posterior dos planaltos tibiais. A lesão indireta, no trauma indireto, a lesão do cruzado anterior no trauma indireto, normalmente ela acontece em mecanismos que envolvem algum grau de flexão. Isso faz parte do processo de desaceleração. Você flete os joelhos, isso é associado muitas vezes à rotação interna da tíbia em relação ao fêmur e ao valgo, todos eles favorecendo essa lesão ligamentar. Com a desaceleração e flexão do joelho, existe frequentemente uma tendência de translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Existem outros possíveis mecanismos de trauma, às vezes a hiperextensão, mas aí costuma lesar as estruturas posteriores primeiro, como a cápsula, cruzado posterior e aí em seguida o cruzado anterior. E nesses casos que tem esse padrão de edema contusional, como teve esse choque das estruturas, existem das estruturas ósseas e existem estruturas de partes moles ligamentares interpostas ao choque, a gente tem que ter muito cuidado e prestar atenção nessas estruturas. Então, na região lateral, primeiro vocês observem os fascículos popliteomeniscais, são 3 fascículos, o fascículo antero-inferior, antero-superior e aí o póstero-inferior. Aqui nós conseguimos ver bem o fascículo antero-superior, da margem póstero-superior do menisco até a cápsula, formando o teto do hiato poplíteo, e passa o tendão do poplíteo, mas a gente não vê bem o fascículo antero-inferior. Então, vejam que esse é o padrão normal, vocês podem olhar esses fascículos aqui nesse artigo de 2018, falando sobre os fascículos, e aqui os 2 fascículos, o antero superior e o antero inferior, um padrão normal, com o tendão poplíteo passando entre eles, e aqui um fascículo antero inferior roto. Isso tem pouca repercussão cirúrgica, isso vai influenciar, não influencia diretamente uma decisão cirúrgica, é algo que tem que ser reportado, porque dentro do conjunto de achados, quando se decide por uma reconstrução do canto posterolateral, essa área vai ser envolvida na cirurgia, e aí o maior detalhe do que aconteceu para o cirurgião, ele traz maior facilidade intraoperatória. Na região posteromedial, ver com bastante cuidado a junção menisco-capsular, que aqui é permeada por gordura, esse é um padrão anatômico normal, ver a gordura permeando algumas fibras, e essas fibras que ligam o menisco à cápsula. Então vejam aqui as fibrinhas saindo da cápsula articular, principalmente ligamento oblíquo, e aí indo para o corno posterior do menisco medial. Essas fibras, elas, quando rompem, formam uma lesão menisco-capsular do corno posterior do menisco medial, também conhecida como HEMP lesion. E o padrão normal é ver a quantidade dessas fibras, pode-se ver também pequenos recessos nas junções na região superior e inferior, isso tudo é normal, mas não se pode ver líquido atravessando aqui, pelo menos em 50% da espessura toda da junção menisco-capsular. Se for mais que 50%, você fica mais confiante de que há uma lesão. Obviamente, se essa alteração ela se estende para a substância para o interior do menisco, também indica que tem a lesão da junção. Então, com esse padrão, que nós vamos buscar é a lesão do cruzado anterior, que perde toda aqui a sua continuidade. Vejam aqui no sagittal, mas também dá para ver em todos os planos.
E as lesões associadas do cruzado anterior, como no canto posterolateral, que nós vamos ver agora. Então, o canto ele é formado aqui por estruturas mais espessas, como ligamento colateral lateral e o tendão do bíceps. O tendão do bíceps ele é formado por uma porção profunda que é a cabeça curta, o superficial a cabeça longa. E essas porções elas se dividem numa porção anterior, as duas se dividem em uma porção anterior e uma porção direta. E o tendão, desculpa, o ligamento colateral lateral passa entre elas. Como vocês veem aqui, então forma um enluvamento do ligamento colateral lateral. E isso tem uma função biomecânica de tensionar o colateral lateral, então se torna uma estrutura mais dinâmica, já que ele tem essa relação próxima com o bíceps. E essa região, esse segmento anterior da cabeça curta, principalmente, mas também algumas vezes da cabeça longa, forma a inserção tibial do bíceps, aqui anteriormente, e logo mais proximal a essa inserção tibial do bíceps, dois cortes, vocês vão ver a inserção do ligamento anterolateral. Aqui o tubérculo de Gerdi, o ligamento anterolateral, que sai aqui da porção anterior próxima do colateral lateral, e aí essas fibras elas se inserem aqui na tíbia. E aqui nessa região a gente vê que tem uma irregularidade óssea, né? Observe, uma irregularidade óssea. Se dá uma ajustada na janela, você vai ver que tem um fragmentinho ósseo ali, né? Não tem uma rotura das fibras do ligamento anterolateral, que é isso aqui que vocês estão vendo, né? O ligamento anterolateral, que está íntegro, mas existe um fragmentinho ósseo aqui, né? E esse fragmentinho ósseo é a avulsão da inserção do ligamento anterolateral, nesse caso, e que é conhecida como a fratura de Segon. E aqui abrindo o raio-x, veja que tem alguma coisa aqui que é esse fragmento que eu estou falando para vocês. Então, a fratura de Segon é um achado associado à lesão do cruzado anterior. E as demais estruturas do canto, né? O tendão do poplíteo, do qual sai o ligamento poplíteo fibular, desculpa, que vocês conseguem ver aqui saindo, né? Ó, essa estrutura aqui, que nesse caso está bem espesso, e aí chega aqui na fíbula. Você vê que isso tudo é medial às estruturas demais que eu já citei anteriormente. E existe uma alteração de sinal desse ligamento, poplíteo fibular, e um edema adjacente. Então está o ligamento passando aqui e um edema, mas não tem uma descontinuidade clara dessas fibras, né? Então não tem uma rotura do ligamento poplíteo fibular. Ligamento colateral medial íntegro, veja que demais aqui são coisas de menor valor e importância cirúrgica. Então, uma delas é a condropatia patelar, que tem uma fissura que é melhor vista no sagital. Vejam essa linha de baixo sinal. Linhas de baixo sinal favorecem uma fissura que existe mesmo, né? Diferente das alterações de baixo sinal, que são mais difusas, que tem uma menor correlação em encontrar fissuras numa artroscopia posterior. Também tem o derrame articular. Se ajustar a janela, vocês vão ver que existe o efeito hematócito, então é uma artrose. E além disso, observe aqui que tem gordura dentro, né? Então a lipohemartrose. Outra coisa é essa projeção aqui na fíbula proximal com uma capinha de cartilagem, né? Um pequeno osteocondroma. Então achados fortuitos que não vão trazer muita informação adicional para a cirurgia, mas que são importantes serem observados. Observar também sempre nesses casos com uma possibilidade de artroscopia se existe variação anatômica vascular, principalmente uma artéria tibial anterior aberrante que passaria anteriormente ao poplíteo. Nesse caso não tem. Isso é importante porque o acesso artroscópico ele pode, quando tem variação anatômica, ser de risco, né? E uma lesão vascular pode trazer, inclusive, a perda do segmento distal da perna. Então era isso.